Papo de Mãe está no ar. Você se lembra do seu primeiro dia na escola e do primeiro dia do seu filho? Será que este momento é mais difícil para a mãe ou para a criança? Como o Ravi, ó, ele tem 6 meses, ainda fica em casa, mas a mãe dele, a Rafaela, já está pensando em colocá-lo na creche. E a hora certa de ir para a escola, existe? Olha, a gente sabe que, por lei, a partir dos 4 anos, toda criança deve estar na escola. Colocar antes dessa idade é uma opção dos pais ou uma necessidade, né? Os meus 3 filhos, por exemplo, foram aos 5 meses, porque eu tinha que voltar a trabalhar, acaba a licença maternidade, a gente tem que voltar, né? Veja os destaques do programa. Toda a primeira vez na escola é sempre uma adaptação. Na reportagem do Papo de Mãe de hoje, você vai saber como é que foi para Bianca. Você não pode perder. Daqui a pouco. A primeira vez que eu fui para a escola, eu tinha 4 anos. E minha mãe conta que eu chorei desde a porta de casa até a escola. Cheguei lá chorando. E sabe o que ela fez? Ela me pegou de volta, me levou para casa e ela também estava chorando. Mas no dia seguinte, não teve choro, nem meu, nem dela. E ali começava a minha vida acadêmica. No início eu tinha um pouco de preocupação com se ele realmente ia se adaptar, né? Como que ia ser a infraestrutura da escola e comigo também, como é que eu ia me adaptar. Acho que ele se adaptou melhor do que eu. Olha, tem isso, às vezes a criança chora, a mãe chora junto também, né? Verdade. Quantas vezes a gente passa por isso? Então a gente vai conversar aqui com a Rafaela, com a Ana e com a Karen, né, Rô? E também participam do papo o Ricardo Falzeta, do movimento Todos pela Educação, e o doutor em Psicologia Educacional pela Unicamp, Paulo Afonso Ronca. Obrigada pela presença de vocês aqui no Papo de Mãe. Um prazer. Bom, e a Roberta já contou que a Rafaela já está pensando em colocar o Ravi numa creche, né? Como é que está essa decisão? Porque você... É uma necessidade ou você acha que é porque vai ser bom para ele? É uma necessidade, no caso, porque eu preciso voltar a trabalhar, né? E também eu acho bom que ele desenvolve bem melhor, então, com outras crianças, tudo mais. Você chegou a pensar em deixar ele em casa com alguém, ou com uma babá, ou com alguém da família? O que pesou aí na sua decisão? Então, eu queria muito deixar com a minha mãe, porque é mãe, né? A gente sabia como minha mãe ia cuidar dele. Só que minha mãe não pode ficar com ele. Minha mãe trabalha, ela tem os compromissos dela. Então, eu tive que optar pela escola mesmo. E você já escolheu essa escola? Você já foi atrás, dar uma olhada? Eu já fui ver uma particular e uma pública. Uhum. A pública é perto de casa e a particular é um pouquinho mais longe. Aí eu e meu marido estamos conversando. E você já viu se tem vaga? Já. E na hora que você vai ver, o que você fica assim ali mais preocupada de observar o quê? Como eles vão cuidar do meu filho lá. Se vai ter gente para olhar ele, se vai estar ali em cima como eu fico. Tenho medo de ninguém ficar olhando ele cair, se machucar. Eu morro de medo. E Ricardo, tem isso, essa pergunta que a gente falou, tem o momento certo para a criança entrar na escola ou isso varia muito de acordo com a família? É uma decisão difícil, né? A gente acredita que quanto antes entrar, melhor. As pesquisas mostram que as crianças que passam pela educação infantil, depois têm um percurso escolar nas outras etapas muito mais favorável. Então, é interessante que elas entrem o quanto antes, mas a gente sabe que também tem questões culturais. Você pega o sul do país, por exemplo, tem uma tradição das crianças ficarem nesse período, nessa idade, nessa faixa de idade, mais com as famílias. E depois entrar já aos 6, agora aos 6 é obrigatório ensino fundamental. Já tem que exatamente. Né? Porque essa nova lei obriga as crianças a entrarem na escola com 4 anos. Com 4 anos, antes eram 6 anos, né? Antes eram 6 anos, agora com 4 e os municípios, né, que são prioritariamente os que cuidam da educação infantil, têm até 2016 para se adequar e para ter essas vagas disponíveis, o que não acontece hoje, né? Agora, Paulo, mas é importante que os pais estejam com essa questão bem resolvida, né? Para não passar insegurança para os filhos, né? Porque a gente vê aí a criança chorando, o pai e a mãe chorando, aí não dá, né? O Marcelo contou que a mãe começou a chorar, levou ele de volta para casa. Eu vejo cada vez menos esse problema de criança chorando e sinto que esse problema está cada vez em menor número, porque as crianças já têm uma vivência
com outras crianças do bairro ou dos primos, etc. Então, agora, precisam estar bem resolvidos, ou seja, é para entrar na educação infantil, é para entrar na educação infantil. Quando? Hoje? Vai entrar hoje? Vai entrar hoje. Então, sem choro nem vela. Agora, não pode ficar com esse papo de levar para casa porque chorou, porque não se adaptou, porque... Se é para entrar, resolveu. Mas aí tem uma fase de adaptação normal e que varia de acordo com cada criança também, né? E eu vejo cada vez menos que essa fase de adaptação tenha dado problemas para a escola ou para as famílias. Eu acho que a criança gosta de estar na escola. É um bom sinal, né? E ela vai dando esse sinal e vai ser o termômetro. Se ela gosta, porque a escola realmente a acolheu e está bem para ela. As escolas também estão cada vez mais bem preparadas para fazer essa adaptação, porque é um trabalho que precisa ser planejado. Não é assim, não, começa e tudo bem. Não, tem um período, uma fase, varia às vezes de criança para criança. E eu acho que o que muda também é assim, quando é muito bebezinho, a adaptação é muito mais da mãe, né? Que vai se acostumar a ficar longe. Quando já é uma criancinha maior, aí depende também se ela está entrando numa escola onde todo mundo ali, a escola é nova para todos, ou se ela está entrando numa escola onde só ela é nova e já tem os grupos formados. Então, são situações bem diferentes. São várias circunstâncias que estão presentes nesse fenômeno de entrada da criança na escola, né? Mas eu acho que aí a mãe não precisa ficar preocupada, não, porque ou confia ou não confia, entendeu? Todo mundo sobrevive, né? Tem que confiar. Tem que confiar. Aí Ana, e a Ana tem 2 filhos, né? Tenho 2. O Quem Rafael, de 10, que está em casa, e o Pedrinho, ali, de 3. O Pedro está aqui, o Pedro tem 3. Oi, Pedro. Tudo bem? Dá um O Pedro não tchauzinho. vai para a escola ainda? Ainda não. Mas Nem ano pra que vem, creche, nada. E, bom, quer dizer, agora com 4 anos ele já vai ter que ser ir obrigado. mesmo, né? Então, mas aí ano que vem já vou colocar ele com 3 mesmo. Porque eu não colocava, porque assim, eu fico em casa, eu fico com dó de colocar o dia inteiro numa escola, se eu estou em casa, né? Mas agora eu tô falando que ele precisa estar com as outras crianças, estar aprendendo as coisas, né? Então eu vou colocar, mas eu quero colocar no particular, para que ele fique meio período. Porque essas públicas o dia inteiro, dá uma dó. Trabalho para deixar ele o dia inteiro, né? E daí, como é que é? Como ele fica muito em casa, você procura fazer atividades com ele que sejam até atividades, digamos, escolares, assim? Eu pego o laptop que ele ganhou da madrinha, pego lá e fico ensinando os números. Ele sabe os números, sabe algumas letras já, sabe quase todas as letras. Ele sabe ler algumas coisas que eu escrevo, mostro para ele já ler algumas coisas. Ricardo, quer dizer, para a mãe que adia essa entrada na escola, é legal ela fazer esse estímulo em casa também? O contato com o mundo letrado, como a gente diz, é fundamental. Quanto mais a criança tiver contato com livros, sejam digitais ou não, com meios de comunicação, jornais, revistas, mesmo que a criança ainda não tenha a leitura formalizada, né? Mas esse contato já vai criando na criança o que a gente chama de comportamento leitor. É fundamental e não precisa ser nem aos 3 anos, pode ser desde o comecinho mesmo, contando história. Ela não precisa estar na escola para ter acesso a isso. Em casa, os pais podem promover. De forma alguma, em casa é muito importante. E também, Paulo, eu acho assim que é importante, depois a gente falou que não tem uma idade certa, mas depois de um determinado tempo, é importante para a criança também interagir com outras crianças, também tem toda uma questão de regras na escola, né? Passar a conviver com todas essas regras na escola, isso é importante também para ela. Ou seja, a escola vai dar para ela uma questão fundamental na educação, que é a rotina, que é uma base da educação, né? Isso está muito claro em todos os livros da modernidade, no sentido de que a criança que tem uma regra, que tem um modelo em que ela possa seguir a conduta, é sempre muito interessante para a formação da personalidade. O seu filho mais velho foi para a escola com quantos anos? Foi com 9 meses que eu trabalhava. Então foi uma outra situação. Aí eu trabalhava. Aí foi aquele negócio de choro lá. Eu chorei também. Como é que foi o primeiro dia de aula dele? Foi horrível. Ele chorou, eu também chorei. Aí a diretora falou, vai embora, porque se você ficar aqui chorando também vai ficar pior. E a mãe não pode se sentir culpada porque tem que voltar a trabalhar e tem que deixar o filho num berçário, numa creche. É impossível não se sentir culpada. Mas ele segurou no portão, começou a chorar. Mãe, me tira daqui, eu quero sair, não quero ficar. Mas aí, chora não. Mas daí o que você fez? Fui embora, porque ela falou assim, vai embora, se você ficar, ele vai achar que você vai pegar ele. Toda vez eu deixava ele, mas eu ia chorando. E ele ficou chorando, eu parei de chorar logo, né, só 2 dias, mas ele continuou chorando uns 2 meses. Nossa. Eu quase tirei ele da escola, mas aí eu fui persistente, né, tem que deixar. Aí ele ficou lá até ir para o 1º ano.
Nossa, hoje ele não chora mais Não. para ir para a escola. Quer dizer que passa, Não, né? passa. E a Karen é mãe da Helena. A Helena tem quantos anos? A Helena tem 8. 8. E como que é? Qual foi a primeira vez da Helena na escola? Ela tinha A quanto Helena tempo? entrou com 11 meses na escola, porque eu precisava trabalhar, então ela ficou 3 meses aí com a minha mãe, depois ela foi para a escola. E aí eu não tive muito problema de adaptação. O problema da Helena é que ela mudou muito de escola. Eu demorei para conseguir acertar a mão com a Helena na escola. Então ela mudou de escola 6 vezes. Então ela tem 8 anos com 6 escolas. Então ela já teve a primeira vez na escola várias vezes, porque é sempre uma nova. Para tem ela, que fazer sempre uma adaptação nova a cada uma. adaptação. Ela sempre teve. Eu não tive grandes dificuldades com a Helena na adaptação das escolas pelas quais ela como passou. é que ela lida com essa mudança? Então, a Helena tem um grau de enfrentamento muito grande. Acho que isso acho que é dela, é nato dela. Ela acredita, ela fala, eu acredito em você, eu sei que você está fazendo melhor. Mas ela sente. Então, nessa última escola agora que ela foi, ela sentiu, acho que foi a que ela mais sentiu, porque ela entrou num grupo onde as turmas já estavam formadas, toda a turma já se conhecia, e estavam juntas há 3 anos, indo para o 4º, e ela era a única nova na escola. Então, ela chegou sem ninguém, né? A gente chegou na escola, uma escola muito grande, ela não conhecia exatamente ninguém, aquele volume imenso de gente. E aí ela se assustou muito. Eu lembro que no primeiro dia ela se assustou demais, assim. Ela olhou para ela e falou, mas eu tô com medo de ficar aqui. Eu falei, mas você vai ficar e se qualquer coisa elas vão me ligar. Você pode ter certeza que... E eu vou vir te buscar a hora que acabar e a gente vai conversar. Então, assim, foi muita conversa para ela conseguir entender. E ela com esse enfrentamento, mas ela chorava. Ela não chorava na escola. Ela falava assim para mim que ela passou o recreio sozinha. E que ela tinha ido para a biblioteca sozinha e rezar para acabar logo o recreio para voltar. Ficar esperando acabar. E aí eu sofria. E aí é a eu parte sofri mais como eu gostosa. nunca sofri, assim. Eu ficava sem dormir de verdade. Eu ficava muito tensa, porque eu falava, meu Deus, será que eu fiz certo, né? Ou será que vai ser assim o ano inteiro, Ou né? quanto tempo vai demorar para passar essa dor? Eu lembro que uma vez a professora me falou que ela foi na secretaria e falou assim, eu quero buscar o meu papel, porque eu quero voltar para a minha escola antiga, eu não estou aguentando mais. Tadinha. Aí eu falei, mas por que você foi buscar o papel? Ela falou, porque lembra que você entregou um papel? Eu queria de volta. Mas nesse sentido, qual foi o papel até da escola para acolher? A escola muito acolheu. A escola acolheu, as mães acolheram. Acho que teve um movimento de todo mundo perceber que ela realmente precisava de ajuda. Então a escola acompanhou muito de perto, a professora acompanhou muito de perto comigo, a coordenação. E hoje ela está feliz. Que bom. Agora a gente sabe de algumas escolas, berçários, até que colocam câmeras para os pais acompanharem de casa. Isso já não é um exagero? Uma coisa que Você também... quer saber a verdade? Eu acho um exagero enorme, não tem cabimento fazer isso, né? Quando você confia, a porta da entrada é a porta da felicidade do menino, da criança. E precisa saber também ficar um pouco longe do Lógico, filho, né? não tem esse papo. Isso para mim é perfumaria. Dá licença, porque a gente vê tanta história, né, de que a pessoa maltrata, acho que é por isso que, sim, eu acho exagero também, mas coloca, não é? Gente que maltrata as crianças, Mas bate. eu acho que aí também tem que ir lá e checar e tem vários itens para você se certificar de que é um lugar que de repente é seguro, um lugar né? seguro. que Mas vão quando a cuidar mãe é bem do seu filho. desconfiada, ó, não tem jeito, já vi que ela é desconfiada. Rafael, você trabalhava antes do nascimento do Ravi? Trabalhei. Você parou de trabalhar quando ele nasceu? Isso. Aí eu falei, preferi me dedicar a ele, a curtir ele, depois pensar em voltar a trabalhar. Curtiu bastante, então. E Tô agora, curtindo ele, Já já tá falta um pouquinho. Já está preparada para ir trabalhar? Não, e emocionalmente não. Não. O que precisa ficar claro, ao meu ver, é que essa separação é uma separação boa para a criança. Aham. Não é ruim. Ela não vai sofrer. Ela pode chorar, mas não é um sofrimento atroz, ou que vai causar um trauma, ou que vai causar uma coisa para o resto da vida. Não, isso é bom para ela. Essa separação da mãe, separação da família, a entrada para o convívio com outras crianças, é importante para ela. Isso que os pais precisam entender. Faz parte do crescimento. Faz parte do crescimento interior dela. E né? ter essa consciência de que é uma coisa boa já ajuda o pai e a mãe a superar, né? Porque o momento é verdade. difícil mesmo, mas se você tem essa informação, se você tem essa consciência de que isso vai ser bom, como o professor está dizendo, te ajuda, né? E são só nesse algumas momento. horinhas também, né? Então, vou interromper um pouquinho para chamar o próximo bloco. Olha, nós vamos receber aqui no estúdio a pedagoga Daniele Leite.
Fique agora com Marcelo Zanini, um papo pelas ruas sobre o primeiro dia de aula das crianças. Olha, eu tô aqui com a Lilian, o João Pedro e o Arthur. Com quanto tempo eles foram para a escola? Aos 5 meses, quando eu voltei a trabalhar. Como é que foi isso para você? Difícil, é sempre difícil você ter que voltar a trabalhar depois de um tempo de licença. Mas tem que voltar, não tem jeito. Essa adaptação, você chegou a fazer alguma coisa antes de ir uma semana, ficar, observar ou foi direto? Nós fizemos uma visita à escola, que funcionou como creche pra gente. Verificamos tudo que era possível, foi uma escola super legal e fizemos uma adaptação de uma semana, primeiro 1 hora, depois 2 horas. No terceiro dia eles já ficaram integralmente porque se adaptaram muito bem à escola. Eu achei que fosse ser traumático. Eles nem viraram, não aconteceu nada, ninguém chorou. Na verdade fiquei eu meio abobada, achando que eu aqui ia chorar. Eu fiquei 1 hora lá esperando para ver se haveria algum comportamento estranho, mas eles ficaram super bem. A Márcia tem 2 filhos, o Luca e a Júlia. O Luca foi para a escola com 4 anos, né, Márcia? 3 anos, mais ou menos, e a Júlia com 2, né? Por que a Júlia foi antes e o Luca com 2 anos e o Luca só foi com 3, mais ou menos? Eu tinha que trabalhar e a sogra não consegue tomar conta de 2. E como é que foi? Você pensou em contratar uma babá, ou já pensou na escola direto? Pensei na escola. Direto à escola. A escola tem mais estrutura, né? Acho que vale mais a pena. A primeira semana a gente chora, né? Fica preocupado, mas depois ficou tranquilo. A gente vai conhecendo a escola, as pessoas, a direção da escola. Foi tranquilo. Uma escolinha de bairro, pequenininha, então foi tranquilo. Gislaine, o Vinícius quando foi para a escola, como é que foi? Foi traumático? Foi algo mais tranquilo? Não, foi tranquilo, porque ele estava querendo mesmo estudar, né? Então ele foi sem problema. Eu achei que ia ser mais difícil, mas não foi não. Quantos anos ele tinha? Ele tinha, a primeira vez que foi para a escola ele tinha 4 anos. E antes, ele ficava com você, com o babá, com a sua mãe? Minha mãe que tomava conta. Eu tive mais problema com a saúde dele, porque como eu disse pra você, ele não tinha contato com criança. Aí começou a pegar virose, um monte de coisa. Mas assim, a parte mesmo escolar foi bem, não teve problema nenhum não. Assim, devia ter colocado até antes. Ida, você me contou que o Guilherme foi para a escola com 3 anos, né? E durante esse período ele ficou em casa, ele ficou com você, com quem ele ficou? Ele ficou com a pessoa que cuidava, né? Eu pagava, uma vizinha. E ele ficava com a pessoa até o pai chegar, pegava e mais tarde eu chego, né? No trabalho pegava ele. E por que você demorou 3 anos e não colocou antes e nem aos 5, por exemplo? Porque assim, eu não queria colocar ele na creche e queria já colocar já na escolinha. Lembro que de manhãzinha, né? Era escola. Eu não queria, nos primeiros dias assim, eu não queria ir para a escola, chorava muito. Até teve que uma professora separada da classe, né, para treinar um pouco o meu emocional, para ver se eu melhorava. Mas o que? Você tinha medo de ficar com as outras crianças? Eu tinha, assim, era como uma saudade, assim, não é? De ficar sem a mãe e era pequena ainda, né? Tem sempre esse medo. Bonitinho, ele falando, acho que também é uma forma de chamar a atenção dos pais. Olha, eu sinto a sua falta. Daí só que me ocorreu também, quando a criança não chora, aí a mãe até fica preocupada. Né? Nem liga Será pra que mim. ela não vai sentir falta de mim? Que acho que acontece isso, Acontece muito. A mãe ficar esperando, criar a expectativa de que a criança tem que chorar, né? Sim, é uma dubiedade que existe na mãe, né? Ou ela chora porque deixa, ou ela chora porque a criança não chorou. Então, é interessante como a gente percebe vários perfis também diferentes de criança. Você tem provavelmente a filha da Helena, da Karen, mais independente. É verdade. Esse garoto da entrevista, mais dependente. Vai dar personalidade Exato, também, né? né? Já está se formando nesse momento, né?
Agora aqui com a gente está também a pedagoga Daniele Leite. Obrigada pela presença aqui no Papo de Mãe, Daniele. A gente já está falando aí sobre o primeiro dia na escola, né? Eu acho que um ponto importante também é o compromisso dos pais, né? Esse comprometimento. Não adianta você chegar atrasado, aí leva um dia, no outro dia não leva. Para a adaptação acontecer de uma forma boa, os pais precisam também participar e respeitar as regras da escola, né? Com certeza. Essa adaptação, de primeiro momento, ela vai ser muito mais para os pais do que para a criança. O pai estando seguro, o pai tendo a certeza de que aquilo é o melhor para o seu filho, ele precisa disso, e ele sendo parceiro da escola, os dois trabalhando em prol da educação e do bem-estar da criança, não vai ter erro. Isso com certeza vai falar com relação à adaptação, a seguir as regras, horários, rotina da escola, né? O pai sendo inserido nessa rotina, com certeza a criança vai ser inserida também. E a escola precisa se preparar para receber essas crianças novas, né, esse primeiro dia, e também se preparar para receber os pais, né? É muito mais os pais até do que as crianças. As crianças a gente acaba tirando de letra no dia a dia. Agora a criança mais velha... A criança mais velha, ela já está acostumada com uma rotina. Você vai tirar ela daquela rotina e vai inserir numa nova rotina. E tem a questão da saudade também, né? Ele vai agir totalmente com o emocional. É aí que ele vai chorar. É incrível como a criança de 3 anos, às vezes está na escola desde 1 aninho de idade, 3 anos ele chora, ele gruda no pé da mãe, tudo, a mãe sai acabada. Ela virou as costas, ele vira as costas e brinca também. A criança muda? Todo mundo fala que a criança longe da mãe é outra. Agora também a mãe e o pai também não podem sair escondidos da criança, né? É importante falar, eu vou te deixar aqui, eu vou sair, depois eu volto, não pode mentir também, né? A segurança tem que ser passada em todo esse processo de adaptação. Aqui é a sua escola, a mamãe vai para o serviço, você vai ficar na sua escolinha enquanto a mamãe trabalha e eu venho te buscar. E é importante que o horário que você fecha com a criança que vai buscar, depois do jantar eu te pego, depois do lanche eu te pego, você cumpra. Porque se você não consegue atender essa expectativa da criança, ele não confia, ele perde a confiança. E a partir do momento que ele perde a confiança na mãe, no pai, ele não vai ter confiança nem na outra pessoa que tiver convívio com ele. Eu faço isso com o Pedro, quando eu vou sair com o Rafael. Eu falo assim pra ele, eu só vou ali, já volto, mas eu saio, vou embora, já volto de noite. Aí ele fala, se demorou, ele não pode fazer isso, né? É melhor se falar a verdade. Falar a verdade, né? Tem casos que a criança vai agir com o emocional da mãe, e é claro que ela vai ficar ali, e a mãe... por mais que a gente fale para ela, pode sair, a gente vai acalmar, tudo. Por mais que a gente fale, ela não dá o espaço, né? E a gente sempre ouve também que quando a criança entra na escola, ela fica muito doente, que o ideal é que ela entre mais tarde, né? Então, a repórter Fernanda De Luca entrevistou o Dr. Jaime Muraovic, pediatra, que participou do Papo de Mãe na semana passada, para saber se existe idade certa, levando em consideração aí a saúde da criança. Vamos ver. E uma preocupação que as mamães têm com a primeira vez na escola é justamente a quantidade de viroses. Tem aquele papo, né, que a criança sempre fica muito doentinha, mas isso independente da idade. Ela pode estar com meses, 2 anos, 4 anos, quando for para a escolinha, vai realmente ter essas doenças a mais? Na verdade, a criança está entrando muito cedo na escola hoje. Isso não depende dos pais, são circunstâncias da vida moderna. Então a gente perguntaria, qual seria a idade boa para entrar? Eu diria 2 anos. Por quê? Porque nessa idade a criança já começa a brincar com outras crianças, ela se sociabiliza. Antes disso ela pode brincar até perto, mas não brincar junto. Bom, como você disse, quando a criança entra num ambiente diferente, em que outras pessoas estão com infecções virais, aliás, o termo virose muito usado não é um termo científico, mas tudo bem, indica o que a gente está pensando. Quando a criança entra mais cedo na escola, ela tem uma imunidade ainda não desenvolvida. Então, o risco dela pegar essas doenças que ela pega das outras crianças é muito maior. Isso é ruim ou isso é bom?
Bom, muito bom não é, né? Por isso a criança tem que estar em boa forma física, com uma alimentação adequada e quando tiver uma infecção viral deve ser tratada logo, seguir a orientação do seu pediatra, e eu já disse isso, mas vou repetir, a perigosa cultura do pronto-socorro, evita ir ao pronto-socorro porque lá inclusive tem o risco de pegar até outras doenças. Consulte o seu pediatra. Agora, a criança que entra mais cedo, como disse, as crianças estão entrando cada vez mais cedo, elas pegam mais infecções virais. Então, existe um risco porque ela não tem imunidade. Essa infecção viral, que seria um resfriado comum por uma criança maior, pode se complicar. Agora, como tudo na vida, tem também suas vantagens. Quando a criança é bem cuidada nas suas infecções virais, as viroses, como você disse, ela vai criando imunidade, de modo que é ruim no presente, mas é bom no futuro, porque ela cria imunidade e aí ela não vai ter mais doenças e vai ser uma criança saudável. Mas durante essas infecções virais, nessa fase que a imunidade é ainda pouco desenvolvida, a mãe deve seguir a orientação do pediatra para que as coisas não se compliquem. Muito obrigada. É uma satisfação e é uma responsabilidade. Educação e saúde é uma responsabilidade de todos nós. Bom, a gente ouviu ali as orientações do Dr. Jaime, né? E não é todo mundo que consegue colocar só depois dos 2 anos. Então, acho que antes dessa idade, ficar atento ali à escola também. Quando tem criança doente, né? Eu lembro no berçário dos meus filhos, às vezes a criança que está doente também não ficar tão em contato com as outras crianças, porque quando está doente, às vezes você tem que levar para a escola. Também tem esse lado da mãe e da criança que está doente, né? Claro, não sendo nada tão grave, mas a escola tem que tomar alguns cuidados para o vírus não se espalhar. Você tem essa preocupação, Rafaela, do Ravi ficar mais doente quando ele entrar na escola? Eu ouvi já muitas mães falando que quando entra para a escola, a criança fica mais doente do que ela fica em casa, né? Tanto que é outras crianças que passam, tudo. Aí eu falo, tem que arriscar, né? Ele vai pegar uma gripe. E mais cedo ou mais tarde vai ter que passar por isso e vai criar imunidade, né? Não tem jeito. De qualquer jeito, vai passar. Tendo em casa, às vezes, só de você ter em casa um irmãozinho que vai para a escola, a criança já está... Já traz da escola. Já pode trazer, porque a criança, ela pode não ser frágil para aquele determinado vírus, mas ela pode transmitir para o que está mais frágil. E a Daniela está grávida da segunda menina, da é isso? Da segunda. A sua mais velha tem quantos anos? 11 anos. 11. Nossa, deu uma diferença grande aí. Bastante. E não foi fácil da primeira, com relação à adaptação em escola. Né? Agora, como mãe falando... Casa de ferreira, né? Espeta de pau. Na época, eu não era da área de pedagogia, eu era especificamente de outra área. E voltar a trabalhar para mim foi muito difícil, porque ela não aceitou mamadeira, ela não aceitou chupeta. Nos 6 meses de licença maternidade, ela não aceitou. Então, na semana que eu voltei a trabalhar, ela perdeu peso, tudo porque sentia falta do Aí você se sentiu super culpada? Fiquei culpada, larguei tudo e voltei só para ela. Olha só. E não Como aconselho, que ela chama? Giovana. Não aconselho, ela ficou totalmente dependente de mim. Quando eu voltei a trabalhar, a Giovana tinha 6 anos. E aí ela ligou a ideia de que eu voltei a trabalhar porque eu não via mais graça nela, porque ela já tinha crescido. Ai, meu Deus do céu. Aí foi um outro processo. Ela já tinha crescido, então agora e ela tinha que ir para a escola também, né? Ela tinha que ir para a escola. Ela foi para a escola cedo até, eu deixava ela 4 horas por dia, muito pela convivência, porque convivendo, filha única em casa com adultos, né? Ela era muito esperta, ela saiu da fralda com 1 ano e 5 meses. Olha só. Então eu falava, quando ela sair da fralda, eu vou levar ela para a escola. E ela saiu com 1 ano e 5. E com 1 ano e 8, ela entrou na escola. E foi uma adaptação traumatizante para mim. Então, na primeira eu não sou parâmetro de exemplo, mas na segunda eu vou ser. Como ela vai chamar? Fernanda. Fernanda. Então já está tudo programado. Já. Agora tá fácil, né, também para Fernanda. Eu tenho a facilidade de poder levar para o meu serviço, né? Acho que é o sonho de todas as mães, né? Ana, e o que o Pedro fala? Ele fala que ele quer ir para a escola, ele está animado? Agora sim. No começo ele falava, não quero ir para a escola, que eu vou ficar triste na escola. Eu falei, por quê? Ele falava, Tite, né? Ficar triste na escola. Por quê? Porque você não vai estar lá. Aí agora eu tô conversando com ele, até agora ele fala que vai. Assim, mas tem que ter bastante amiguinhos, né? Vai aprender, vai ter lápis de cor. Aí vai ter a hora do seu lanchinho. Agora ele fala que é ir.
A gente já estava fazendo a cabeça dele né? no programa, dizendo que vai ser muito legal, que vai conhecer um monte de gente. Aí ele falou que vai, né? Aí ele ficou animado. Ficou. Karen, e a Helena, quando entrou, ela chegou a ficar muito doente quando entrou com 11 Nenhuma meses? vez. Então, eu nunca faltei no meu trabalho por Helena ter ficado doente. Ela se adaptou muito Olha, bem. que bom. Ela não ficou doente, nem um dia. Ela nunca faltou na escola porque ela ficou doente. Então agora a gente Sim, é vai muito assistir uma reportagem que a Fernanda de Luca foi até uma escola para mostrar um pouco como é que funciona esse processo de adaptação. Vamos assistir. Bianca, com quase 2 anos, chega no colo da mãe para o primeiro dia de aula em sua primeira escolinha. Uma grande expectativa e um friozinho na barriga, tanto para a mãe quanto para a pequena. A estratégia dessa escola em São Paulo é deixar outros alunos da mesma faixa etária no pátio, se divertindo com diferentes brincadeiras, de uma forma que Bianca possa se aproximar no tempo dela, como e quando quiser. Enquanto a diretora conversa com a mãe para conhecer um pouco da rotina da nova estudante, Bianca fica na dúvida. Vai e vem e vai, da mamãe para a mais nova turma de amigos. E a adaptação escolar não é só para criança, não. Muito pelo contrário, é também para mamãe, porque a gente sabe que o coração fica apertado. E aí eu quero saber, fica mais tranquila quando vê que foi para os amiguinhos na boa e nem ligou para a gente? Ou não? Gostaria de uma choradinha? Como é que é, hein? Na verdade, os dois. Dá um alívio quando você vê que já saiu correndo, se identificou, mas ao mesmo tempo você fala, e eu? Todo esse tempo comigo em casa e não quer nem saber de mim? Eu aqui sofrendo. Eu aqui sofrendo e tá tudo bem? Então tá bom, né? Mas melhor assim, melhor a primeira opção, com certeza. E alguém duvida que em tão pouco tempo, Bianca já está se sentindo em casa. Me dá um abraço no outro. Cadê o meu? Cadê o meu? Quando ela chega, tem que ser um convite para que ela se sinta à vontade. Para que ela se sinta, bom, eu estou na escola, vou aprender, para que tenha curiosidade, para que comece um primeiro momento de escola que será tão longo, né, em termos de vida, um projeto bacana de trabalho. É o meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Muito bom! Muito bom! Bom, o que a gente vê nessa história toda de adaptação é que tem que ter uma parceria, né? Da família, da criança ali e da escola. Tem que ter essa parceria, né? Essa coisa de confiar na escola e a escola está aberta também para as angústias dos pais. Tem isso também, né? É fundamental, acho que assim, a confiança, a informação. Quando você tem a informação, você acalma. Então, se você conhece o que vai acontecer na escola, se você tem esse contato próximo com a direção da escola, com a coordenação, você, pai, mãe, você se tranquiliza, né? Eu acho que esse é o caminho, né? E falando no papel da família, eu quero mostrar o livro do Paulo, que é o Senta e Pensa, Construindo os Limites na Infância, que fala um pouquinho aí desse papel da família, né, Paulo? Sim, sim. Conta pra gente. Não há dúvida. Esse livro eu escrevi justamente porque ultimamente eu tenho atendido no consultório muitas mães e pais e famílias que têm algum tipo de problema com os filhos no que diz respeito ao comportamento. E também sobre a questão da rotina, a questão dos limites para a criança, né? A segurança dos pais na hora em que eles vão dar os limites para as crianças. Eles precisam estar muito conscientes e convictos dos limites para passá-los para as crianças. Eu vou interromper um pouquinho para chamar o bloco. Olha, a nossa conversa já continua. Fique com a gente aqui na TV Brasil. Hoje estamos falando sobre a primeira vez na escola. Olha, a Ana Laura acabou de passar por essa experiência de ter que deixar o filho na creche. Ele tem só 7 meses e faz 3 que ele foi para a escolinha, né? Como é que foi isso? Bem, eu já estava receosa porque ficar longe da criança, né? Mas a escola já tinha nos contado como que seria esse processo de adaptação. Então, no primeiro dia você leva, deixa ele com a professora e fica esperando na recepção. Espera, fica 1 hora lá. Ele se comportou muito bem.
No segundo dia, são 2 horas, terceiro dia, 3 horas, quarto dia, 4 horas. Durante esse processo de adaptação, as professoras, são várias professoras que ficam com ele, então pegam ele no colo, dão comida, elas dividem o tempo para que ele se acostume com todas elas. No 5º dia, a professora disse que ele já estava super adaptado, já ficou na escola, já pude voltar para fazer as coisas para casa, que logo eu começava a trabalhar. Acho que ele se adaptou melhor do que eu. A Sofia tem 5 anos, faz 2 que está na escola. Bruno, por que você demorou 3 anos para colocá-la na escola? Foi uma opção da minha esposa e minha. Minha esposa decidiu ficar em casa e cuidar dela, né, durante esse período, e a gente sentiu que, na verdade, a pedagogia aí que a escola aplica, ela passa a ter um sentido muito maior a partir dos 3 anos. Antes dos 3 anos, acho que o cuidado da mãe ele é mais importante para o desenvolvimento da criança, tanto o desenvolvimento emocional quanto o motor. Então eu acredito que com 3 anos ela está pronta para ir para a escola, ela tem mais segurança, né? Ela vai para a escola de uma forma mais segura, né? Tanto do ponto de vista psicológico quanto do ponto de vista emocional também. Nete, com quantos anos seu filho foi para a escola? 5 anos de idade, todos eles. Todos eles? Por que esse tempo todo? E como eles ficavam em casa nesse período? Sim, ficava porque eu trabalhava, né, e eu não tinha tempo de buscar, levar na escola, então eu dava preferência a uma pessoa para cuidar deles em casa, porque eu saía muito cedo de casa. E por que demorou 5 anos? Você não conseguiu vaga na escola, perto da sua casa, por quê? Vaga perto da escola não tinha mesmo, né? Era difícil e eu tive que colocar todos em escola particular por esse motivo. E aí teve que trabalhar. Tive que trabalhar para poder manter, né? Amanda, o Rafael ainda não está na escola com 4 anos. Por quê? É opção ou porque você acha que não precisa ir para a escola ainda? Ele acabou de fazer 4 anos e eu gosto muito de ficar em casa brincando e tal. Então eu achei melhor ficar com ele por enquanto. Quando ele for para a escola, como é que vai ser? Vai ser meio complicado, né? Porque ele é muito apegado a mim. Mas eu acho que vai ser, para ele até que não vai ser tão. Porque vai brincar, vai se distrair, né? E quando tá longe da mãe com os coleguinhas, acaba que não liga muito. Quer dizer, quem vai sofrer mais vai ser você? Mas tem que se acostumar, porque eles começam a criar asas, né? E a gente tem que se acostumar. E o Papo de Mãe está de volta e a gente está chamando o Pedro para conversar com a gente. A gente até colocou o banquinho para ele aqui, ó. Né, Você segura, Pedro, o microfone? O Pedro contou pra gente que ele faz até um show, Tem um programa. Qual é o nome do seu programa? Qual o nome do seu Pedro Show. Pedro Show. Depois você vai fazer um show pra gente, Pedro? Vai? Legal. E você tá animado para ir para a escola, Pedro? Sim. Ah, então depois você conta os detalhes pra gente, tá bom? Como você acha que vai ser na escola? O que você vai querer fazer na escola? Brincar. Brincar? E você acha que vai ter muitos amiguinhos na escola? Sim. Sim? E como vai ser? Quem vai levar você para a escola e quem vai pegar você na escola? A mamãe. A mamãe? E quando você estiver na escola, aí a mamãe pode fazer as coisas dela. Tá tudo bem, né? Tá. Tudo resolvido, né? E você tem vontade de aprender Você tem vontade de aprender o que na escola? Escrever. Você já quer aprender a escrever? Que legal, hein? Tá pronto. Já pode deixar ele amanhã. Vou deixar lá. Já pode ir para a escola, então, né? Fácil. Então tá bom, no final do programa você faz o seu show pra gente? Combinado? Quer brincar mais um pouquinho lá? Então tá bom, pode ir. E eu quero mostrar os livros do Todos pela Educação. Ricardo, qual que é o trabalho do movimento? Então, o movimento Todos pela Educação nasceu em 2006, com um DNA bastante voltado ao monitoramento de dados educacionais. Então, a gente estabeleceu naquela época 5 metas para o país, que envolvem metas de acesso, de alfabetização, de financiamento, e a gente acompanha anualmente essas metas. Depois, a gente passou por uma fase também de trabalho com as políticas públicas, então a gente defende 5 bandeiras de políticas públicas que a gente acredita que fazem a diferença para a educação brasileira. Então, a valorização dos professores, um trabalho mais detalhado com relação às avaliações de larga escala, governança da educação. E mais recentemente a gente lançou uma terceira agenda, que é uma agenda das atitudes, que a gente está chamando de 5 atitudes, que é para a gente chegar de fato na sociedade e tentar mostrar como que a sociedade pode ajudar
em casa, ajudar na comunidade, ajudar dentro do ambiente familiar a melhorar a educação. Essas 5 atitudes, eu vou falar as 5 atitudes. A primeira é valorização do conhecimento, da aprendizagem dos professores. A segunda atitude é você incentivar e valorizar aqueles conhecimentos que a gente chama de não cognitivos, que são conhecimentos importantes para a vida. Então, você ter boa concentração, você saber trabalhar em equipe, enfim, são conhecimentos que não são aqueles conhecimentos disciplinares, mas que são importantes de ser trabalhados tanto em casa quanto na escola. A terceira atitude é você colocar a educação no dia a dia, na tua pauta diária, assim, na conversa que você tem com seus amigos, com seus familiares, com os seus filhos. A quarta atitude é você valorizar as ideias de vida que a criança tem, o protagonismo da criança. A criança tem uma ideia, ela tem um sonho, ela quer seguir uma determinada carreira, você apoiar, ajudar, buscar informação sobre isso. E, finalmente, a quinta atitude é buscar, na medida do possível, ampliar o repertório cultural e esportivo das crianças, que são repertórios que também fazem a diferença na aprendizagem. E daí desde pequenininhos, quer dizer, você não precisa esperar a criança crescer para transmitir esse conhecimento, de forma alguma, né? Desde sempre. E aí a gente tem algumas ações nesse sentido. Esses 2 livros, um é o 100 Perguntas que vão dar o que falar. É um livro para os pais, são 100 perguntas que a gente chama de perguntas meio filosóficas, né? Mas são perguntas sobre educação, são perguntas sobre cultura geral, sobre meio ambiente, que você faz para a criança, registra, anota e depois volta, né? Depois de 1 ano, depois de 2 anos e faz a mesma pergunta e vê como que está sendo essa transformação então, por exemplo, na vida dos filhos. Do que você mais tem medo, do que você mais gosta de brincar. Qual foi o dia mais feliz da sua vida? É gostoso guardar também, tem perguntas, né? Que mexem com o emocional, né? Fazem pensar. E está nas livrarias ou a gente consegue pelo site? Não, na verdade, a gente está buscando, a gente fez uma tiragem inicial, distribuiu para parceiros, mas a gente está buscando novos parceiros para que ajudem a distribuir, a fazer a impressão desses livros. Então, podem ser empresários, podem ser instituições que queiram distribuir gratuitamente. Exatamente. Legal. E o outro livro é um livro mais voltado para a escola. Ele foi feito para ser trabalhado nos momentos de formação de professores, porque a escola tem um papel importante nessas 5 atitudes também. Você valorizar, por exemplo, o protagonismo dos alunos é algo que você faz no ambiente familiar, mas é algo que a escola também pode fazer quando percebe um aluno que tem um determinado interesse, tem uma determinada preferência, você apoiar sempre. Porque senão, às vezes, você corta ali pela raiz uma coisa que poderia ser muito legal. E já frustra logo de início. Né? E agora, até o que me ocorreu dentro disso, e em casa, o que os pais podem fazer para promover essa educação também, para não delegar só para a escola? Eu acho que há muitos caminhos para que os pais possam promover esse aculturamento da criança, né? Desde jogos, desde a participação em brincadeiras, inventar brincadeiras, né? Existe um termo utilizado por uma psicóloga que é brincar sem brinquedos, né? Isso é muito importante para a família. Né? E você tem filhos, Ricardo? Eu tenho um casal, uma menina de 16 e um menino de 9. Sou separado, tenho uma esposa atualmente que tem mais 2 filhos, um de 18 e um de 16. Então a gente tem todas as faixas etárias, todos os problemas, casa cheia. Assim. São as novas famílias. Exatamente. E Daniele, eu achei importante o que o Paulo falou, essa questão do brincar, né? Como, de você estar presente, né? Para conhecer o seu filho e o desenvolvimento se dá aí com a presença dos pais, né? De você estar brincando e estar conhecendo. Exatamente. Tem algumas atitudes que a gente percebe convivendo nesse meio, por exemplo, daquele pai, aquela mãe que traz na escola, né, deixa a criança lá, né, e dá o beijinho na criança, tudo, e a brincadeira dela, ele gosta de aviãozinho, tudo, e a criança tá com aquela cara de... Aí você pergunta pra criança, né, você gosta quando a mamãe brinca de aviãozinho? Não, eu deixo porque ela gosta. Né? Então, assim, conhecer mesmo o seu filho para saber se você... Às vezes você tá fazendo uma coisa achando que ele gosta, você tá ali, um tempo que você poderia ser produtivo com ele, não tá sendo porque você não se aprofundou.
no que ele quer, no que ele gosta, quem tem que seria conduzir produtivo. a criança, Exatamente. Né? Então, essa frase eu já tinha escutado de brincar sem brinquedo, ela é perfeita e ela se aplica muito no dia a dia da escola, principalmente a escola que tem isso como foco. Então, é o aprender brincando. Principalmente para as crianças menores, a escola precisa promover a brincadeira, né? Porque senão... O brinquedo é importante, ele é o que a criança liga à hipótese de brincadeira. Você vai ensinar a criança que ela pode brincar sem brinquedo. Né? Ela tem como brincar sem brinquedo, né? A gente trabalha muito com brinquedos recicláveis, por exemplo. Né? Então, aquela criança que não tem, não é o caso, porque acaba sendo escola particular, tudo, né? Mas aquela criança que não tem tantas condições de pegar, de repente, um saquinho de sacolinha de supermercado, várias juntas e transformar numa bola. Né? A gente fez para as meninas caixinhas de leite virarem bolsas. Que legal. E elas decoraram. Adoram isso, elas de criar adoram, o próprio brinquedo, porque elas né? se de sentem... usar a imaginação, a criatividade. Exato. As crianças se sentem muito bem quando a gente delega e proporciona autonomia a elas. Só tem um problema, viu? A minha filha, eu fico louca com ela porque ela vai acumulando sucata no quarto. Eu falei, Juliana, uma hora você tem que jogar isso, ou você usa ou você joga fora, não dá. Mas o princípio da reciclagem é desde você reutilizar até você, quando não serve mais para você, passar para o outro. É verdade. Agora, e vocês procuram assim fazer bastante programa, mesmo ele bebezinho, essa coisa de sair, levar junto e estar sempre junto, porque já com o bebê já dá para Já muda né? tudo. Às vezes vai para um outro ambiente, Já pensando ou vai como ouvir que... uma música diferente, né? Já pensa, vamos sair tal lugar, lá tem um local que dá para ele ficar, um lugar que dá para ele se distrair. Tá, então vamos lá. Mas sabe o que aconteceu com o Pedrinho, de 2 anos? Eu levei ele no cinema, né? Foi a primeira vez. Ele estava com medo, não queria entrar, porque era novidade. Depois começou aquele som alto, aí se assustou. Só que eu levei no 3D, que é por causa do Rafael. Eu coloquei o óculos nele, aí ele se apavorou mesmo, porque no 3D, né? Aí ele ficou até sem falar um pouco, assim, ele começou a gaguejar. E a médica, a fono falou que era isso, que foi o susto. Mas aí ele ficou até o fim do filme? Ficou até o fim, dormiu depois. Chorou e dormiu. Mas porque eu lembro uma vez que eu fui também, a minha filha era pequenininha, fui ao cinema e começava com uma cena muito triste o filme, mas ela abriu um berreiro, ela não queria ficar até o Eu tinha um sobrinho que ele ia ao cinema, ele ficava o tempo todo assim, incomodava o barulho. Mas tem algumas salas que exageram no volume, né? Cá entre nós. Eu acho mas que precisava, ele ficou traumatizado? Não entra mais. Não vai mais ele passa o cinema, vamos fazer dias no shopping, aí ele falou assim, daqui eu não vou, no cinema não. Eu vou esperar agora ele ficar um pouquinho maior e levar uma coisa mais leve, não pôr o óculos, né? Não levar nada em 3D. Porque a judiação ele ficar com medo de ir ao cinema, né? Tem algumas facilidades hoje em dia, né? Em uma rede de cinemas, eles têm uma sala que se chama Cine Materna. São para mães com crianças. A gente sempre divulga aqui o Cine Materna, que é para as mães irem com os bebês. E tem um outro cinema o ar-condicionado não fica totalmente reduzido, escuro, né? não é tão escuro. E tem também o Cinemágico, que é um cinema para criança que está indo pela primeira vez. Então, ela é toda decorada a parede, ela é diferenciada, a tela ela é reduzida e é mais baixa. Então, a cadeira não fica aquela coisa tão porque é meio aterrorizante, você entra, tá escuro, Primeira vez, barulho alto, aqui que eu tô fazendo aqui. E a Helena gosta de sair para fazer o quê, cara? A Helena gosta de ir para casa das amigas, né? De viajar. Quando a gente viaja, ela adora levar as amigas. A gente é muito caseiro, lá em casa são 2 cancerianos, a gente é muito caseiro. E ela acho que tem isso, então ela acolhe e fala, hoje a gente fica os 3 de pijama o dia inteiro. Ela adora ficar em casa e a gente curte muito ficar em casa. Então assim, a gente assiste filme em casa, a gente faz comida junto, a gente... Porque como todo mundo trabalha e o tempo é muito pouco, às vezes eu chego, ela está dormindo, às vezes ele chega, ela está dormindo. Então a gente tenta pegar um pouco esses tempos que a gente tem e ficar muito a gente com a gente. Mas é gostoso isso, e de promover esses momentos para a criança também. De bater um bolo junto, porque daí vai... Ela fala, a gente pode fazer um bolo e a gente fica conversando, você me conta o seu dia e é isso, né? É isso. Aí eu te ligo, você fala comigo no seu trabalho. Acho que essa coisa de ver falando muito com a minha mãe também, né? E acho que ela cria isso. Eu te ligo e a gente vai conversando e eu vou arrumando minhas coisas. Então, acho que é isso, né? É da gente tentar ficar o pouco tempo que a gente tem juntas. Essa questão do tempo é fundamental. Tem muita gente que se preocupa, acha que não, eu tenho pouco tempo. Não, a questão principal é a qualidade desse tempo que você passa. Às vezes você tem muito pouco tempo, mas se você se organizar, se planejar
e tiver um tempo de qualidade com os seus filhos, eles vão perceber isso, vão valorizar e é mais tá tudo do que certo, né? suficiente. Exatamente. Ai, gostoso. Queria agradecer vocês por terem vindo. Obrigada. Chegou ao fim o programa, eu vou passar uma última rodada para quem quiser divulgar site, trabalho, tá bom? Ou mandar um beijo, um recado. Fala, Rafael. Eu quero mandar um beijo pro meu esposo, que é um paizão. Sandro, Esse eu posso falar que é um paizão. Bom. Gostoso. E ele dormiu aí, ó. Ele dormiu. Bonitinho. É que eu falo, ó, já, sempre assim, o papo de mãe dá um soninho. Porque não tem aquele barulho alto, é tudo calmo. Mas Ele também é muito tranquilo, calmo, né? ele é muito tranquilo pra Uma dormir. graça. Gostoso. E você, Ana? Quero agradecer todo mundo, o programa adorei conhecer todo mundo aqui, um papo gostoso, né? Aprender as coisas novas. Agradecer a Caterine, que me falou do programa. E só, mandar beijo pra todo mundo. E você é mãe de artista, né? Que ele vai fazer aqui uma apresentação. Vai fazer a apresentação, verdade. Pedro vai encerrar o nosso programa hoje. E a Um beijo pra minha Helena, que não pôde vir. Tá bom, obrigada por ter vindo, viu? E a Daniele, quer deixar algum site ou e-mail? Posso fazer as duas coisas? Pode. Tenho que deixar, né, como mãe, um beijinho para minha pequena, que tá toda ansiosa hoje, primeira apresentação do teatro. Então tá ligando, o celular tava ali direto. Pequena de 11 anos, né? Ela só vai deixar de ser pequena quando a pequena de verdade chegar, eu acho, né? E mandar um beijo também pro esposo, que é um paizão. E Como ele deixar chama? Silvio. Deixar o site do colégio, né? O Colégio Itatiaia, nós somos 6 unidades caminhando para a 7ª unidade, né? Que é o www.colégioitatiaia.com.br, né? E quem tiver a oportunidade de conhecer, que para a primeira infância é um lugar muito especial e a gente faz essa busca por ser bem parceiro dos pais mesmos. Tá legal. Legal, obrigada. E o Ricardo? Queria agradecer, participar do programa foi uma delícia. Deixar o site dessa Agenda 5 Atitudes, é 5atitudes.org.br, é um site onde você pode consultar tudo isso que a gente comentou aqui sobre as atitudes, mas também deixar lá a sua história. Você pode escrever, pode mandar uma foto, mandar um vídeo e compartilhar uma história legal em relação a cada uma dessas atitudes que você queira colocar lá no site. Muito legal. Legal. E de todos De todos é www.tpe.org.br. TPE de Todos pela Educação. Legal, obrigada. Obrigada. E o Paulo? Eu sou diretor de queria agradecer o convite, a presença e o papo com todos. Eu sou diretor de um instituto em São Paulo há 45 anos e trabalho com crianças com dificuldades de aprendizagem e com famílias que têm algum tipo de crianças com dificuldades no desenvolvimento. Qual que é o site, Paulo? É www.esplan.com.br. Esplan de esplanada, Esplan. Tá ótimo, obrigada. Obrigada a todos por terem vindo. No próximo programa, a nossa conversa vai ser sobre refluxo. Será que tem como evitar que o bebê tenha refluxo e como o tratar? E vamos mostrar que o refluxo também pode se manifestar em crianças maiores. E aqui no Papo de Mãe sempre tem muita informação para você. Acompanhe também o Papo de Mãe na internet. Semana que vem tem mais aqui na TV Brasil. Até lá. Até, e agora a apresentação do Pedro. Vem cá, Pedro. Vem aí, Carolina. Aí como que ela canta? Eu sei que eu vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que eu vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que eu vou te amar. Ai, que lindo! Muito bom! Você dedica pra mamãe, é isso? Você dedicou pra mamãe essa música? Muito fofo.